Olá, você sabia que mesmo depois do homem pecar, Deus não o abandonou? Sabia também que você é a imagem de Deus? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E eu te convido para vir comigo participar desse momento maravilhoso que é o nosso Tempo com Deus. Se você chegou a esse canal, é porque você está precisando passar um tempo com Deus. Então vamos aprender juntos mais um pouco da Palavra de Deus. Meu querido, a paz do Senhor, tudo bem com você? Que prazer mais uma vez estarmos aqui falando agora sobre o capítulo 3 de Gênesis. Então, no capítulo 3 de Gênesis, a gente encontra algumas coisas bem interessantes. Para você que ainda não viu, para entender bem esse assunto, é bom você dar uma olhada aqui, vou deixar o card, no capítulo 1 de Gênesis que nós temos falando sobre a criação. Também temos a continuação no capítulo 2 de Gênesis também, temos o nosso vídeo anterior e agora estamos falando do capítulo 3 de Gênesis, que é a queda do homem. É um assunto muito interessante, muito importante para a nossa vida, nosso conhecimento. E o capítulo 3 ele abrange alguns assuntos muito importantes aqui, que eu separei alguns para a gente. Ele fala sobre a desobediência humana, que é o principal assunto do capítulo 3. Fala sobre a morte, sobre o trabalho, o suor, espinho, a árvore, do conhecimento do bem e do mal, o conflito que existia entre eles e a descendência do homem, a descendência do diabo, da serpente. Esses assuntos aqui são muito importantes e ele gera algo muito precioso para a nossa vida. A primeira mensagem que Deus mandou a respeito do nascimento e da vinda de Jesus aqui para essa terra. E consta aqui também no capítulo 3 de Gênesis. E a gente vai falar sobre isso agora. A primeira parte que eu gostaria de falar para vocês é a desobediência humana. É impressionante como Deus deixou tudo claro, deixou tudo bonitinho, tudo organizado para o homem. Mas o homem preferiu desobedecer a Deus. Isso tem alguns motivos que a gente vai poder falar aqui mais à frente, mas muitos motivos causaram isso, tem muitos pensamentos do homem, muitos desejos dele, e com isso, com essa desobediência, ele teve alguns problemas que ele conseguiu ganhar, Deus conseguiu usar do seu juízo para com o homem, para que pudesse aplicar sobre ele a punição devida em relação ao que ele havia feito, a desobediência dele, E Deus, nós observarmos assim, Deus é ilimitado. Deus não tem limite em nada. Deus é supremo, eterno, maravilhoso, grande. E não dá, é incomensurável, não dá nem para falar. Na verdade, não existe nem palavra na nossa literatura para poder explicar Deus, tentar explicar Deus, não existe. Então, eles também queriam, tanto o homem como a mulher, serem limitados como Deus, ter essa liberdade de pensar, de agir, de fazer o que realmente queriam, de acordo com o que quisesse. Ter o próprio julgamento deles, Mas só que eles esqueceram uma coisa, que eles eram criaturas. Eles já estavam começando a pensar que eram Deus. Eles queriam ter os mesmos direitos que Deus. Eles já tinham tudo, mas no coração dele, na mente dele, e através da tentação que ele sofreu também, fez com que ele tivesse esse desejo de ser igual ou maior que Deus. Porque foi isso que o diabo fez na vida do homem, para estragar a criação. Lembre-se que tudo que Deus fez e que Deus faz é maravilhoso, é perfeito, é correto, é muito bom. Mas o diabo, ele sempre tenta destruir, tenta apagar, tenta destruir tudo. O diabo, ele realmente vai tentar desfazer, arrumar confusão, arrumar atrito e fazer com que desfaça esse laço de amizade e de amor que existe dentro das famílias, Felizmente, esse é o trabalho dele. Mas nós temos que observar que o homem não tem como ser igual a Deus. O homem não é Deus, o homem é criatura de Deus. Assim como há uma reflexão aqui que eu separei até, que eu acho muito interessante, que faz com que a gente pense um pouco sobre isso. Porque nós somos a imagem de Deus. Olha essa frase que bonita. Assim como a imagem da lua na água não poderia existir independente da lua, assim também o homem não poderia existir independente de Deus. Ou seja, para que, imagine você, ver a água, um rio, ou o mar, uma noite de lua, melhor dizendo, E você olha para ele e você vê o reflexo da lua. Mas para que essa água refletisse a lua, era necessário que a lua existisse. Sem a lua, não haveria reflexo na água. Então a mesma coisa acontece conosco. Para que a gente tenha a imagem de Deus, a gente possua a imagem de Deus, é necessário que Deus exista. Deus não depende de nós. Mas nós, para refletirmos a imagem de Deus, dependemos totalmente dele. Guarde isso para você. Nós somos totalmente dependentes de Deus e nós precisamos dele para que a gente possa realmente refletir, sentir o prazer de estar com Deus, o poder de Deus e refletir sua imagem. Quando o homem peca, Deus tinha dado toda a liberdade para o homem. O Deus deu o livre-arbítrio do homem escolher
fazer as coisas, o que ele queria, o que ele não queria. Porém, Deus colocou limites. Lembra que Deus deu um não a ele? Não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Deus deu logo um não. Mas Deus disse também, pode comer de todas. Cuide de tudo que existe aqui no jardim. Você está aqui, foi colocado para cuidar de tudo, para administrar tudo. Mas o homem escolheu não fazer isso. Então Deus, quando vê que o homem realmente está se desviando dos seus caminhos e está começando a pensar diferente, obviamente que foi induzido, o diabo despertou nele esse desejo, infelizmente, Deus limitou a sua liberdade. A sua liberdade começa a ser cerceada, cortada, limitada. E isso foi o que Deus fez com ele depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A raiz do pecado, se nós observarmos bem, a raiz do pecado está no diabo. Ali não existia pecado, tudo era bonito no jardim do Éden, tudo estava maravilhoso, tudo estava perfeito, mas a raiz estava no diabo. Ele que fazia e sempre fez de tudo para estragar o relacionamento entre Deus e o homem, entre Deus e o casal, porque o diabo ele colocou a semente dele lá, ele falou lá o que ele queria, o que ele não queria. Ele tentou realmente seduzir. Eva conseguiu dessa sedução caísse e compartilhasse com o homem, e o homem, em seu desejo de ser como Deus, ser maior que Deus, cresceu a seu orgulho, a sua soberba, e o que acontece? Ele peca, ele cai. Mas o diabo estava ali, tudo aconteceu por causa do diabo, ele é a raiz de todos os males. O diabo que fez com que o homem passasse dos limites que Deus tinha colocado. Deus tinha dado limites para o homem. Deus não colocou o homem lá e largou, faça o que quiser, do jeito que você quiser. Não, Deus colocou regras. Sabemos que não havia as regras da lei, ainda de Moisés, mas Deus tinha colocado já regras para eles no Jardim do Éden, eles precisavam cumprir. E isso ele também não conseguiu cumprir. Deus colocou também a dependência de Deus, mas eles queriam ser totalmente independentes de Deus. Eles queriam fazer tudo por conta própria, quiseram se colocar no lugar de Deus, tomar suas próprias decisões, governar suas próprias vidas. Eles queriam ser juízes deles mesmos. Eles queriam fazer tudo se tivesse certo ou errado, mas eles queriam eles mesmos próprios fazer tudo. Eles não queriam mais ser dependentes de ninguém. Foi aí que começa o grande erro do homem. E agora a gente vê como é que a queda do homem começou. Se você chegou até aqui é porque você está gostando desse vídeo. E se você está gostando desse vídeo, mais uma vez, eu não posso deixar de dizer. E já agradeço de antemão as pessoas que estão curtindo, que estão se inscrevendo no nosso canal, está nos ajudando bastante, mas peço a você que ainda não está inscrito, não esquece, antes de sair desse vídeo, curte aqui, já clica logo lá embaixo, curte, se inscreve no canal, porque você ajuda a gente, ajuda muitas outras pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus chega onde ela estiver e vai trabalhar nesses corações que ouviram essa mensagem. E você é responsável por isso, então clique aqui embaixo, em nome de Jesus, que a gente vai fazer esse trabalho, espalhar na internet. Como foi que começou tudo? Como foi que tudo, essa raiz, esse pecado, esse mal, essa agonia, esse sofrimento veio a acontecer? É bem importante que a gente saiba que, por incrível que pareça, no capítulo 3, existe uma narrativa ali. A gente vai ler esses versículos. Eu vou trazer para a linguagem de hoje para que a gente entenda bem. Tudo começou através de um bate-papo, através de um chat, que a gente chama hoje na internet. Foi um simples bate-papo. Um bate-papo com alguém que a mulher não conhecia, ela foi conversar com alguém realmente estranho. Sabe aquela conversa que a gente sempre ouviu dos nossos pais? Quando a gente é pequeno, não fale com ninguém estranho, não converse com alguém estranho, nunca. Então Eva acabou dando ouvidos ao diabo. O diabo era uma pessoa estranha para ela. Então nesse chat, nesse bate-papo, aconteceu o mais terrível. Vamos ler aqui alguns versículos, começando agora. Pegue sua Bíblia, também acompanhe comigo aqui na tela, se você desejar. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 ao 7. Olha aí, acompanhe comigo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem
e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Vejam que aqui está a raiz do pecado, onde tudo começou, como tudo surge. Como eu falei para você, por incrível que pareça, tudo começou num chat, no bate-papo com uma pessoa estranha. Muito cuidado com quem você conversa, muito cuidado, vigie com seus filhos, com seus familiares. Hoje, principalmente na internet, nós temos pessoas saindo de dentro de casa, indo para o mundo através da internet, e a gente não tem nem noção muitas vezes com quem nossos familiares estão falando. É muito importante que a gente acompanhe. Acompanhe seu filho pequeno, menor, acompanhe para que ele não se perca nesse caminho, para que você saiba com quem ele está conversando, os assuntos que ele tem falado e as propostas possíveis que ele possa estar recebendo. E que Deus abençoe mais e mais a sua casa para que você tenha entendimento para fazer esse acompanhamento. Porque, infelizmente, foi assim que surgiu, através desse bate-papo da mulher com o diabo, com a serpente, que houve toda essa tragédia que mudou a história da humanidade. Depois que o diabo despertou o desejo na mulher em relação àquela fruta, àquela árvore, ele descobriu que a mulher tinha um orgulho. E esse orgulho, infelizmente, que é soberba, foi o que destruiu o homem. Foi ele que fez com que crescesse dentro do homem esse desejo de ser como Deus, ser igual a Deus, de abrir os seus olhos, de ter independência, de não precisar ter alguém que dissesse: você precisa seguir desse jeito, precisa ter o caminho assim, seguir pelo caminho correto. Mas o homem não queria isso, o homem optou por escolher se evadir de Deus, se distanciar de Deus e percorrer o seu próprio caminho. Foi isso que o homem escolheu, mas não foi isso que Deus queria para o homem. Talvez alguém tenha alguma dúvida: mas a Bíblia aqui está falando que foi a serpente. Fala que foi a serpente, mas vocês falam que foi o diabo. Sim, porque a própria Bíblia também, explicando ela mesma, explica que é o diabo. Vamos ler para você, lê aqui comigo, vou colocar aqui na tela. A identificação da serpente com Satanás. Veja aqui o que é. Leia Apocalipse capítulo 12 e versículo 9. Vamos ler comigo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja que nós estávamos no começo, no livro de Gênesis, mais uma vez, vamos lá para o final do livro de Apocalipse, e no capítulo 12, versículo 9, tem a explicação dizendo quem é a serpente, a antiga serpente, chamada o diabo. Então, assim, com esse orgulho, por causa do desejo de ser maior que a mulher e o homem tiveram, eles escolheram comer, desobedecer, e com a desobediência, aí vieram o juízo de Deus, as punições que eles precisaram sofrer, arcar com as consequências das escolhas deles. Vamos continuar aqui lendo Gênesis capítulo 3, dos versos 8 ao 13. Vamos ver o que tem escrito. Lê comigo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja que há uma série aqui de perguntas. Deus faz a pergunta aos dois, ao casal, e eles respondem da mesma forma. Nenhum assumiu a culpa, nenhum teve a hombridade de pedir perdão. Não houve perdão de pecado. Eles não conseguiram pedir, se arrepender do que tinham feito. Não se arrependeram. Simplesmente culparam uns aos outros. O homem culpa a mulher culpou a serpente. Veja que situação complicada que tem aqui nessa narração. E uma coisa muito importante é Deus perguntando aqui,
onde estás? Quando Deus chegou, a primeira coisa no jardim, ali, procurando os dois, perguntou, onde estás? Deus, o tempo todo, pergunta para a gente, onde estás? Às vezes, no dia a dia, a gente vê tanto problema acontecer e a gente escolhe fazer algumas coisas que fogem um pouquinho da vontade de Deus, daquilo que agrada a Deus que nós façamos. E Deus pergunta, onde estás? Para você que ainda não tem a Cristo, não confessa Jesus como seu Salvador, Deus pergunta para você, onde estás? O que estás fazendo? Você está perto de Deus ou está longe de Deus? A pergunta é porque o homem estava longe de Deus e se escondendo de Deus, porque ele descobriu que tinha pecado, ele viu e sentiu e ficou triste porque ele havia pecado, ele estava decepcionado com o pecado dele, mas em momento nenhum ele pediu perdão a Deus. Para nós, graças a Deus, através de Jesus Cristo, ele nos concede o perdão dos nossos pecados. E cabe a gente, a mim e a você, buscar a Deus. Aos que não tiverem ainda, aceite, confesse, coloque sua vida nos pés, nas mãos de Jesus, que é para que ele possa cuidar de você, para que ele possa fazer com que você esteja sempre na presença dele e nunca se esconda dele, para que você esteja com o coração aberto, para que ele entre e more no seu coração. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você e eu estejamos perto dele. Ele quer nos resgatar o tempo todo. Então o que acontece é que o homem e a mulher adquiriram conhecimento do que era o bem e o mal. E realmente eles conseguiram esse conhecimento, mas não foi de uma forma agradável. Se nós observarmos Deus também conhecia o que era o bem e o mal. Deus conhece, Deus sabe de tudo. Mas Deus já sabia o que era o bem e o mal. Mas Deus não precisou praticar o mal ou a coisa errada para que ele entendesse e conhecesse o que era o mal. Infelizmente, o homem, quando opta por pecar, por desobedecer, para que ele pudesse ser dono dele mesmo, dono do seu próprio nariz, ele conhece o mal, mas ele vai conhecer na prática. Ele vai conhecer da maneira horrível, da pior que tem. Ele conhece o mal praticando. Então Deus, ele faz com que o homem seja punido por aquele mal que ele cometeu, pelaquela desobediência que ele realmente realizou. Na continuação do texto, a gente vê Deus falando sobre as promessas que Deus tinha para o homem a partir daquele momento, de tudo que Deus iria fazer. Porém, o homem, através do juízo de Deus, precisaria sofrer algumas punições. É engraçado que Deus faz um diálogo agora com os três. E ele começa com quem? Com a serpente. Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Leia comigo. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que aqui Deus faz a promessa mais importante de tudo isso que vinha acontecendo até então na palavra de Deus. É que Deus acaba de prometer a semente da mulher. E essa semente da mulher seria quem iria esmagar a cabeça da serpente. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria de explicar bem claro para você que a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente é Jesus, é o nosso Jesus, nosso Salvador. Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário, ele iria vencer a serpente, que é o diabo. Ele iria esmagar a cabeça da serpente. O diabo não queria que Jesus morresse aquela morte de cruz, como ele havia de cumprir a missão que ele tinha para fazer. O diabo temia, o diabo não queria que fizesse isso, porque ele sabia que no dia que Jesus morresse na cruz, em prol de salvar todos nós, toda a humanidade, e resgatar esse homem perdido e caído, o diabo sabia que através daquele sacrifício ele estava derrotado. E graças a Deus que Jesus venceu. Venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele esmagou a cabeça da serpente. Veja que não foi de graça. Talvez alguém fale assim, a salvação é de graça, a salvação você não precisa pagar. Não é de graça não. Deixa bem claro. Guarde isso para você e fale para todos que você conhecer. A salvação não é de graça, nunca foi de graça. Ela rendeu muita humilhação, sofrimento, dor. Foi muita tristeza, muito complicado que Jesus passou. Tudo por nós. Ele se colocou no nosso lugar para que ele tivesse a bênção de nos resgatar e trazer de volta para Deus.
No finalzinho do versículo, Deus fala assim: esta te ferirá a cabeça, que é a semente da mulher, que é Jesus, e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante que realmente a serpente ela costuma morder, né, picar, colocar sua peçonha justamente na perna, no pé, na parte baixa aqui dos nossos pés, no calcanhar mesmo. Muitas pessoas que costumam fazer trilha, andar no mato, militares usam aquelas botas, né, com cano longo para entrar nesses ambientes, já para se proteger de possíveis picadas de cobra realmente. E aqui a gente pode ver Deus falando para a serpente: você vai picar o seu calcanhar, vai ferir seu calcanhar, mas ela... Veja que a nossa atitude de homem seria pisar mesmo, levantar o pé e pisar a cabeça da serpente para matar, em último caso, né? E foi o que Jesus fez, mas não com o pé dele. Jesus fez isso na cruz do Calvário, quando sacrificou e quando derramou seu sangue por nós. Ali, ele, graças a Deus, venceu o diabo. Se alegre com isso, fique feliz, porque realmente nós somos vencedores em Cristo, na cruz do Calvário. O primeiro diálogo foi com a serpente. Agora Deus fala com a mulher e diz assim, leia comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Por dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Veja que a mulher, ela tinha aqui, de acordo com o casamento, o matrimônio que ela já existia no paraíso, que eles já iriam multiplicar e já provavelmente já estavam multiplicando, né? A Eva já engravidava porque já havia o matrimônio, já havia o casamento, havia o sexo entre o homem e a mulher. Então Deus apenas falou aqui que a punição dela seria aumentar a dor do parto, que já existia. E Adão? O que Deus disse para Adão? É impressionante o que Deus disse para Adão. Mas antes de eu falar para você o que Deus disse para Adão, não esqueça, eu gostaria de te lembrar e te pedir mais uma vez, curte aqui embaixo, ative o sininho para receber mensagens que vierem surgindo, outras próximas, nas próximas semanas. Compartilha esse vídeo, manda para várias pessoas, a mensagem é muito importante. Esse marca, o capítulo 3, ele marca a história da humanidade, os problemas, a reviravolta que a humanidade teve através do pecado. E o que o pecado trouxe e a queda do homem, como aconteceu. E a vinda de Jesus através da mensagem da semente da mulher que Deus falou. Compartilhe esse vídeo, é muito importante. Muita gente não conhece, não tem conhecimento. E que isso traga bênçãos para a vida de todo mundo. E que as pessoas reconheçam que Jesus realmente veio, foi enviado por Deus. Desde o começo, Deus já tinha falado, como ele fala aqui, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E graças a Deus, Jesus veio, morreu na cruz, veio para nos salvar. E depende agora de mim e de você, através do nosso livre-arbítrio, escolher ficar com Jesus, escolher deixar que o Senhor ocupe as nossas vidas e que a gente possa oferecer nossa vida para Ele. E Deus disse a Adão. Acompanhe comigo, Gênesis capítulo 3, versos 17 ao 19. Leia comigo na tela. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É interessante o que Deus mostra aqui. Veja que aqui no primeiro versículo, no caso 17, a gente vê quando Deus fala que o homem deu ouvido à voz da mulher para que ele viesse a pecar. Porém, agora tem realmente o juízo de Deus sendo aplicado e a punição, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então aqui está dizendo plenamente que o homem, a partir desse momento, teria que trabalhar duro, trabalhar bastante. Ele iria sofrer as dificuldades do trabalho. Para nós hoje são as dificuldades do trabalho. Então é isso que o homem realmente iria sofrer, foi a punição que ele teve, porque ele escolheu não ficar do lado de Deus, que Deus deixou tudo bonitinho, tudo tranquilo, tudo certinho, mas ele preferiu não continuar dessa forma. Então a dificuldade que ele tinha iria ser toda quando ele saísse da presença de Deus. Espinhos e cardos também te produzirá. Veja que espinhos e cardos
Imagine uma plantação. Hoje em dia a gente veja como a própria terra ela foi maldita por causa disso, por causa do pecado também. Porque hoje para uma plantação, seja de fruta, hortifruti, seja o que for, precisa de agrotóxico, precisa de muita coisa para evitar que as larvas, né, os insetos, entre outros animaizinhos mais, eles venham a destruir a lavoura. Então para isso o homem precisa trabalhar bastante, precisa se dedicar para que tudo funcione direitinho, para que ele possa sobreviver e se alimentar, porque infelizmente eles passaram a sofrer. Imagine também espinhos que havia, ele precisava tirar esses espinhos, limpar. A dificuldade era muito grande para o homem para poder sobreviver. Olha que no jardim ele não tinha dificuldade, não tinha problema com nada, apenas tudo estava disponível para ele se alimentar a hora que ele quisesse. Então a dificuldade que ele conseguiu tendo que trabalhar foi muito grande. Tudo por causa de uma escolha mal feita. Então que você possa ter, através do seu livre-arbítrio, faça as escolhas. Ore a Deus antes, peça a Deus orientação em tudo que você for fazer. Que Deus vai te orientar, Deus vai te revelar e vai te abençoar e fazer com que você tenha a melhor escolha, que seja também a escolha que Deus deseja para você. É muito importante a gente ver também as frutas, quando elas têm larvas, né, que vão lá para comer, se alimentar das frutas, elas acabam também se estragando. O pecado gerou sofrimento para todo mundo, para o homem, para a mulher sentindo dor, para o homem no trabalho, com as dificuldades que iria ter. Para o casal, o próprio casal entrou em desentendimento, mas por causa do diabo. Veja que o diabo só vem para destruir, matar, roubar e destruir, né? Então o próprio casal que vivia a harmonia, que estava bem, houve o primeiro desentendimento ali através do trabalho do diabo em cima do casal. A mulher já desentendeu com o marido já desentendeu com a mulher. Então, infelizmente, é isso que acontece. Mas que nós possamos vencer isso através de oração, que a gente possa tratar a nossa família, nossas esposas muito bem, que as esposas também tratem seus maridos muito bem, que é para poder viver em harmonia, e isso é o desejo de Deus para nossas vidas. Que a gente lute, busque, corra atrás para que consiga isso. Quando a gente olha para Eva, a gente vê que Eva tem tudo de especial, é a mãe de todos. E a palavra de Deus fala aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 20, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Leia comigo. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então é isso, Eva, por ser a mãe de todos os viventes, teve esse nome que Adão deu para ela. Veja que Adão teve trabalho de tudo, mas até a própria mulher, Adão colocou o nome de Eva. Gênesis, no capítulo 13, versículo 21. Deus faz a túnica para cobrir a nudez do homem. Na verdade, essa nudez é o pecado do homem. Se nós analisarmos, Deus fez uma túnica. Essa túnica precisou haver um sacrifício. Um animal foi morto. Deus mesmo que preparou essa túnica para cobrir o pecado do homem. Leia comigo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então Deus teve todo esse cuidado. Por quê? Porque como o homem estava em pecado, ele mesmo viu a sua nudez, ele se escondeu por isso. Como ele estava em pecado, descobriu que estava nu, ele só poderia sair dali. Inclusive a própria palavra fala que eles mesmo coseram folhas. Coser significa costurar. Eles juntaram folhas para poder cobrir a sua nudez. Mas aquilo não era suficiente, porque era o homem mesmo cobrindo o seu próprio pecado. O homem mesmo não tem capacidade nenhuma de tirar o seu próprio pecado, de se perdoar a si mesmo. Ele mesmo resolveu o seu problema espiritual. Porém, só Deus pode fazer isso. E Deus fez. Precisou sacrificar um animal, retirar sua pele para cobrir sim a nudez. Então, a partir daí, o homem estava com seu pecado coberto. Esse simbolismo aqui nos retrata muito bem o fato de Jesus ter vindo. Jesus veio, o homem pecou no jardim. Com o pecado entrou no mundo e espalhou para toda a humanidade. Mas Deus mandou, veja que o homem por si só não conseguiria tirar o seu pecado, mas Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por toda a humanidade. E através da morte, do sacrifício, Deus aqui sacrificou um animal para cobrir com sua pele o pecado do homem. Mas Jesus veio
para se sacrificar, derramar o seu sangue, foi Deus também que mandou. E só através desse sacrifício de Cristo é que nós podemos adquirir, conseguir o perdão dos nossos pecados. Por outro caminho não existe. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem por si só não consegue. Por si só nós somos pecadores, somos frágeis, estamos vencidos, fadados à perdição eterna, à destruição eterna. Mas através de Jesus, só através de Jesus, porque Deus mandou, é que a gente consegue perdoar nossos pecados, a salvação das nossas vidas na eternidade para passá-la com Jesus. E é bem interessante dizer que existem três possibilidades aqui, formas de morte. Existe a morte espiritual, que é a que afasta o homem de Deus, a morte corpórea, a morte física, que é o que vai o homem devolver ao pó, e existe também a morte eterna, que é aquela que vai decidir se o homem vai passar a eternidade com Deus ou se vai passar a eternidade no inferno, no lago de fogo. Então essas três mortes, elas existem aqui. E através de Jesus a gente consegue voltar para Deus, recuperar a nossa vida espiritual e também nos livra também da morte eterna, recuperando também a nossa vida eterna. Só Jesus que pode fazer isso por cada um de nós. Por fim, a expulsão do paraíso. Isso a gente pode encontrar em Gênesis capítulo 3, dos versos 22 ao 24. Leia comigo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Veja que, infelizmente, aqui é o desfecho de toda essa história. O homem realmente foi punido, realmente ele sai daquele ambiente maravilhoso onde ele vivia e agora estava tendo que arcar com suas consequências. E agora ele precisava realmente trabalhar, sofrer as punições, a mulher sentir dor, o estresse, a vida seria complicada, conturbada, o trabalho precisava ser com sofrimento para que ele entendesse e lembrasse sempre das coisas de Deus e que ele nunca esquecesse de Deus e lembrasse também que totalmente ele é dependente de Deus. Isso serve para demonstrar bem o quanto nós somos dependentes de Deus. Então o jardim foi fechado e o homem agora estava realmente conhecendo a maldade e o mal através de si, a experiência na própria pele, e isso gera sofrimento, muito sofrimento. Vale lembrar que mesmo depois do pecado, Adão passou a ser punido também com a morte, de voltar ao pó, porém isso aconteceu 930 anos depois. Não aconteceu imediatamente, ele pecou e já morreu, já perdeu a sua vida ali física, né? Ele perdeu a espiritual, mas a física demorou um longo tempo, até que viesse a acontecer. Cristo é que traz para nós a vida eterna, é Ele que nos garante a vida eterna. Foi perdida completamente, mas só através dele a gente consegue reaver a nossa vida eterna com Deus. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, busque ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele que Ele vai fazer o necessário na sua vida. Ele vai cuidar de você e fazer de você que seja uma bênção e fazer com que você abençoe outras pessoas e que você seja aguardado para ficar um dia morando nas mansões celestiais com o nosso Deus. Isso é o nosso desejo, é a nossa fé em Deus. É assim que nós queremos em Cristo, pela sua maravilhosa palavra. E em nome de Jesus a gente, se Deus quiser, vai se encontrar na glória um dia. Se você chegou até aqui, mais uma vez, não esquece, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, manda para todo mundo. Deixa aqui embaixo na descrição aqui o que você achou desde o capítulo 1, o capítulo 2 e agora o capítulo 3, o que você achou de toda essa história. Esse é o período chamado de a dispensação da inocência. Então esse período acabou agora com essa saída do homem do paraíso. Mas não esqueça, compartilhe isso com todo mundo, com muitas pessoas que precisam conhecer, aprender mais sobre a palavra de Deus.
E aqui a gente encerra essa série sobre Gênesis, Adão, a criação e o desfecho com a queda, porém com a promessa da vinda de Jesus para poder resgatar o homem pecador, o homem caído. E que Jesus abençoe sua vida, esteja com você o tempo todo. Ore o que você precisar. Ore de manhã, ore à noite, ore à tarde, ore no trabalho, ore na escola. Esteja sempre buscando Deus para que Ele possa estar com você, abençoando você. Olhe para as coisas como se Deus estivesse olhando. Esteja com as pessoas, ame as pessoas, porque Deus ama a todos. Em nome de Jesus, mais uma vez foi muito bom estar com você, lembrando que esse é o nosso tempo com Deus. Esse é o momento que a gente passa junto e aprendendo e aumentando o nosso conhecimento sobre as coisas e a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seus filhos, seus vizinhos, seu trabalho, sua vida, tudo que você faz e que tudo possa prosperar em nome de Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser.